Então, nessa aula de hoje, eu vou discutir sobre a parte de sistemas anaeróbios de crescimento suspenso e alta taxa, né? Por quê? Porque são as tecnologias que mais vêm sendo aplicadas no tratamento de esgoto sanitário. O Brasil é um dos, talvez o maior, né, detentor de um parque tecnológico de tecnologias anaeróbias, né, de reatores UASB, da América Latina e talvez do mundo, tá bom? Então, por esse motivo, é que eu vou discutir um pouco, né, sobre os principais elementos que interferem nessa concepção de reatores anaeróbios, né, distribuindo esses esgotos adequadamente, fazendo com que esses esgotos entrem em contato com os micro-organismos, como é que vai haver a parte da separação sólido-líquido nesses sistemas, entre outras coisas que nós julgamos bastante oportunos, tá bom? Então, a principal diferença entre os processos anaeróbios e processos aeróbios, né, é exatamente que a maior parte da conversão dos poluentes se dá na fase catabólica do processo. Ou seja, os micro-organismos anaeróbios, pelo fato de terem um crescimento menor do que os micro-organismos aeróbios, e isso acaba resultando nesse balanço, nas diferenças desse balanço de carbono nas duas frações, né, nas duas partes, né, na via aeróbia e na via anaeróbia. Então, só lembrando, né, que na via aeróbia, a gente tem como uma equação simplificada essa aqui, né, C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. Isso aqui é o que descreve essa fração catabólica do processo, né? Porque em todo processo microbiano eu tenho aqui sempre essa coisa de novas células, né? Do crescimento celular aqui, né? Que é o que a gente representa nessa figurinha aqui, nessa parte aqui chamada de lodo. Então, lodo nada mais é do que essas novas células aqui que estão crescendo e que vão ter que ser descartadas, ou seja, essa biomassa vai crescer ali na estação de tratamento, eu preciso dar um destino final, descartar esse excedente de biomassa, tá? Então, a maior parte dessa matéria orgânica, que eu estou chamando aqui desse mol de glicose, né, mas pode ser representada aqui por DQO, ela vai ser transformada na via aeróbia em lodo. E o que não é transformado em lodo, ou é transformado em CO2, que está aqui ele, ó, ou ele vai aqui no esgoto efluente, porque o processo não é 100% eficiente. Por outro lado, na via anaeróbia, o que é que eu tenho? Eu tenho essa mesma molécula aqui, né, de glicose, sendo transformada anaerobiamente em quê? Principalmente em metano e CO2, que são os principais componentes desse biogás aqui, ó. Cerca de 70% desse biogás é metano, né, 70% a 80%, em média 75%. A outra boa parte é CO2, e eu tenho aqui outros gases, né, de menor representatividade, o próprio H2S, o gás sulfídrico, mercaptanos, que são gases aqui à base também de enxofre, advindo aí da decomposição da matéria orgânica também, né, especialmente alguns aminoácidos ali que contêm enxofre, né?
E esse aqui, por sua vez, né, é advindo grandemente do processo de redução de sulfato, tá bom? E eu tenho aqui outros gases, por exemplo, amônia, né, em menor constituição, em menor proporção do que esses dois aqui, tá bom? Então, isso aqui é o que descreve essa transformação anaeróbica. Observemos que a maior parte da matéria orgânica é transformada em biogás, ó. E somente uma pequena parte é transformada em lodo, que está aqui, novas células, né? Aqui também. E o processo anaeróbio, ele é menos eficiente em termos de degradação da matéria orgânica afluente, expressa em carga afluente, carga orgânica afluente, expressa nesse caso aqui em DQO, certo? Do que o processo aeróbio. Por esse motivo é que, normalmente, a gente vem associando processos anaeróbios com processos de pós-tratamento naturais ou processos aeróbios aqui, como filtros biológicos percoladores, como sistemas de lodo ativado, filtros aerados submersos, enfim, várias outras tecnologias. Então, a grande vantagem, gente, desse processo anaeróbio é que essa cerca de 70%, por exemplo, dessa DQO, aqui que vai ser removida, e dessa DQO que vai ser removida, né? A maior parte vai ser transformada em biogás. O que acontece é que eu faço isso na ausência de oxigênio. Ou seja, com isso eu reduzo os custos de implantação, operação e manutenção, diferentemente desse processo aeróbio, que normalmente, né, são processos aerados, em que eu introduzo um elemento externo aí de oxigenação a partir de aeradores superficiais ou a partir de difusores colocados aqui no fundo do tanque de aeração, né, do meio reacional, vamos chamar assim, tá bom? Então, que nós chamamos esse sistema de ar difuso. Então, o que nós temos, gente, é que, além disso, a gente produz um biogás que eu posso reaproveitar, diferentemente desse CO2, que eu não consigo reaproveitar. Então, essa é a grande vantagem aqui, por exemplo, dos processos anaeróbios em relação aos processos aeróbios. Além de produzir menos lodo, produzo biogás, faço essa remoção desses 70%, 60%, 70% de DQO na ausência de oxigênio, mas, por outro lado, é um processo menos eficiente quando comparado ao processo aeróbio, produz compostos odorantes, como esse aqui, principalmente o H2S, né? Diferentemente aqui do processo aeróbio, que eu não tenho formação de gases odorantes. E aí, obviamente, que a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos na escolha da melhor rota tecnológica. Então, o processo anaeróbio, como a gente apresentou, ele é muito bom na remoção de matéria orgânica, nesse caso aqui, de DQO, né, cerca de 70%, 75% dessa DBO, perdão, ela é removida em processos de alta taxa, por exemplo, em sistemas, em reatores UASB. DQO é da ordem de 60%, 65%, algumas vezes 70%, dependendo das condições de operação, tá? Em termos de remoção de DQO. DBO, como é a fração biodegradável, mais facilmente removida biologicamente, a remoção de DBO é maior do que a remoção de DQO. A gente observa que esses sistemas anaeróbios, eles são incapazes de remover nutrientes, nitrogênio e fósforo, ou baixíssimas remoções. Por quê? Porque a remoção de nitrogênio, por exemplo, envolve processos de oxidação dessa amônia a nitrito e a nitrato, né, mas principalmente, né, processos aeróbios que fazem essa remoção, essa transformação. Portanto, como o oxigênio não existe ali no sistema anaeróbio na forma
necessária, especialmente o estabelecimento de uma condição redox, aqui também necessária para esse processo de nitrificação, esses micro-organismos nitrificantes, eles acabam não existindo, né, assim, em grandes quantidades, em sistemas anaeróbios, né, e, consequentemente, a gente tem baixíssimas remoções de nitrogênio. O que se tem é uma remoção de nitrogênio advinda ali da incorporação nessa própria biomassa que vai ser formada, né, nessas novas células, que requerem ali uma certa quantidade de nitrogênio, fósforo, enxofre, que são macronutrientes, para a sua constituição celular, tá bom? E a gente observa também uma baixa remoção de micro-organismos patogênicos da ordem ali de uma unidade logarítmica, né, de remoção, quando muito, aí nesses reatores de alta taxa, como o reator WASB. Então, o reator WASB, ele é um reator de manto de lodo, né, e fluxo ascendente, isso aqui são os micro-organismos, essa biomassa microbiana que forma uma espécie de manta de lodo, forma o leito de lodo que fica aqui no fundo do reator, e a manta de lodo que fica mais para cima, né? Isso aqui é uma vista, olha, dessa biomassa, para vocês terem uma ideia, é como se essa biomassa estivesse aqui dentro desse espaço, desse meio reacional, o esgoto é lançado no fundo, ele percorre a manta de lodo, os micro-organismos entram em contato com o substrato, a matéria orgânica presente, e vão transformar em biogás. Esse biogás ele vai se desprender do líquido, uma boa parte dele, né? É coletado nessa parte superior do reator, e o efluente ele sai aqui na parte superior. E depois eu vou mostrar em detalhes esses vários elementos que constituem esse reator WASB. E aí, esse lodo, ele a gente tem a possibilidade de formar em reatores WASB 3 tipos de lodo. O que nós chamamos de lodo granular, que é aquele lodo de maior tamanho, de maior velocidade de sedimentação, um lodo mais denso, então é um lodo que é mais facilmente retido ali no reator e que tem menor risco de sair com o efluente, representando, quando sai lodo com o efluente, há uma diminuição da eficiência global de remoção de DQO, por exemplo, de DBO, de sólido em suspensão, e apresenta-se também um risco quando essa perda de sólidos no efluente é maior do que a quantidade de biomassa que eu vou formar dentro do reator. Então, esse diferencial, muitas vezes, pode liderar a uma total perda da manta de lodo, né, da biomassa dentro do reator, e o total colapso do processo de tratamento. Eu tenho a formação de um lodo floculento, que é um lodo de boa capacidade de sedimentação, mas de menor capacidade em relação ao lodo granular, né? A gente tem ali um efluente menos clarificado, né, como vocês podem ver, esse efluente em relação a esse outro aqui, quando eu tenho uma constituição mais granular, e eu tenho a formação de um lodo disperso, que é um lodo de difícil separação da fração líquida ali do esgoto, e que há um risco muito mais inerente, muito maior, de saída ali com o efluente e diminuição das eficiências de remoção de DQO, DBO, sólidos, etc. Tá bom? Nessa figurinha aqui a gente observa esse lodo disperso, que é esse lodo de menor velocidade de sedimentação, o lodo floculento, que é de velocidade de sedimentação intermediária, e o lodo granular, que é esse de maior velocidade de sedimentação. Essa matéria orgânica, essa carga de matéria orgânica que vai ser removida, né, ali no reator WASB, expressa especialmente em termos de DQO, mas também pode ser avaliada em termos de DBO, um mecanismo complexo de degradação. Certamente vocês já viram
em disciplinas mais fundamentais da microbiologia, por exemplo. Portanto, eu vou ser mais breve em relação a essa explanação. Portanto, a matéria orgânica que está ali presente, a partir de restos de alimentos, do material fecal, tem uma estrutura complexa, que nós chamamos, né, de orgânicos complexos, né? Essa estrutura complexa, ela pode ser dividida em proteínas, carboidratos e lipídios, né? E aí, durante essa primeira etapa da degradação anaeróbia, esse material, ele é transformado em monômeros, né? Esses polímeros, eles são transformados em monômeros. Antes, eles eram incapazes de adentrar ali no citoplasma, pelo seu tamanho, complexidade, etc. Felizmente, pela atuação de bactérias fermentativas hidrolíticas, né, que são capazes de excretar no meio exoenzimas, que vão transformar, né, esses carboidratos aqui em açúcares, essas proteínas aqui em aminoácidos, e esses lipídios aqui em ácidos graxos de cadeia longa e glicerol. Depois que esses monômeros são formados, pela atuação das bactérias fermentativas acidogênicas, há a formação de ácidos, como o ácido propiônico, butírico, né, ácido valérico e alguns álcoois, né, em menores proporções em relação aos ácidos. Somente poucas bactérias são, de fato, capazes de transformar esses orgânicos simples em metanol e etanol, que estão normalmente presentes ali nos reatores UASB, mas a maior parte desses monômeros vão ser transformados em ácidos, né, aqui na etapa que nós chamamos de acidogênese, tá? E desses aqui, uma parte também pode ser transformada diretamente em hidrogênio e transformada diretamente em acetato. Dos que vão ser formados aqui, o propionato, butirato, valerato, etc., a partir, né, de bactérias acetogênicas, né, e muitas vezes bactérias também conhecidas como sintróficas, você tem a transformação desse propionato, principalmente em acetato, mas também pode ser formado hidrogênio, da mesma forma o butirato, e aí eu formo os substratos precursores da metanogênese. Esse processo de formação dos substratos precursores da metanogênese é o que a gente chama da etapa da acetogênese, tá? Que engloba tanto a formação do hidrogênio quanto a formação propriamente do acetato. E aí, com a formação desses dois precursores, o metano, né, o biogás, ele vai ser formado pela rota da metanogênese acetoclástica, quando o substrato utilizado para a formação do metano é o acetato, ou a metanogênese hidrogenotrófica, quando o hidrogênio formado vai ser o doador de elétrons, o CO2 presente ali no meio também vai ser o aceptor de elétrons, e aí eu vou formar esse metano, né, e esse CO2, tá bom? Portanto, esses aqui são os principais compostos do biogás, mas existem rotas alternativas, como da redução de sulfato, etc., que eu também posso formar outros constituintes desse biogás, tá bom? Tudo vai depender da concentração de sulfato, da relação DQO-sulfato, vários outros aspectos são interferentes nesse processo. Portanto, temos aqui a participação de bactérias, né, como essas que vocês estão vendo, bactérias fermentativas hidrolíticas, acidogênicas, bactérias acetogênicas, né, ou bactérias, né, sintróficas, e temos as arqueias metanogênicas que estão fazendo essa última etapa da formação do biogás. Portanto, quando a gente diz ali no primeiro slide que aquela molécula de glicose é transformada em biogás, a gente está, de uma certa forma, esquecendo de mencionar todas essas etapas aqui envolvidas na decomposição, na degradação anaeróbica, tá? E essas bactérias sintróficas, elas estão ali presentes nos reatores anaeróbios, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque algumas etapas, como essa conversão
do propionato em acetato, por exemplo, ou butirato em acetato, etc., são processos termodinamicamente desfavoráveis. Portanto, para haver essa possibilidade de conversão, essa última etapa, as arqueias metanogênicas, tem que remover adequadamente esse acetato e esse hidrogênio de maneira, né, a tornar uma reação termodinamicamente desfavorável não espontânea para uma reação termodinamicamente espontânea, ou seja, transformar esse valor de ΔG positivo para um valor de ΔG negativo. Tá? Então, essa aqui são uma representação de uma relação sintrófica, portanto, são micro-organismos que são metabolicamente diferentes, ou seja, por exemplo, as bactérias que vão oxidar o propionato e as que vão, por exemplo, transformar o acetato, ou seja, são metabólitos diferentes, mas elas estão ali trabalhando em simbiose, em cooperação, de maneira a ambas ganharem ali, né, no final das contas, algo com essa relação, tá bom? E aqui a gente observa essa figura, que é um grânulo, que a gente tem aqui o biogás sendo formado no interior do grânulo e expelido ali para o meio líquido, e a partir daqui ele vai se desprender grandemente, vai ser coletado ali nos coletores de biogás posicionados na parte superior do reator. E aqui, só para mostrar que esse grânulo é uma formação de micro-organismos de diferentes estruturas. Micro-organismos mais filamentosos, junto com micro-organismos formadores aqui de grânulos, né, que tem essa morfologia mais esférica, mais curvada, que são extremamente importantes. Isso aqui é uma figura que eu acho muito, muito bacana. Isso aqui é uma foto de um grânulo, isso aqui é um corte desse grânulo, em que a gente observa no centro, né, uma bactéria acetogênica, aqui, ó, ou seja, ela está pegando um determinado substrato e está formando acetato, e eu tenho aqui ao redor dela vários micro-organismos, várias árqueas metanogênicas, né, acetoclásticas, pegando esse substrato aqui formado por ela e transformando, formando aqui o biogás pela rota da metanogênese acetoclástica. Temos aqui, para esse avanço no conhecimento da tecnologia anaeróbia, especialmente na criação do reator WASB e aprimoramento da tecnologia anaeróbia, eu destacaria aqui dois pesquisadores em foto e mais alguns outros que eu vou citar o nome. Tá? Esse aqui é o professor Hatzel Ettinger, que foi, junto com a equipe de pesquisadores da Universidade de Wageningen, que concebeu o reator WASB, criou o reator WASB, né? Ou seja, a partir desse descobrimento e dessa evolução tecnológica, que a gente tem a grande disseminação dos reatores WASB e de outros reatores de alta taxa que se desdobraram a partir do reator WASB, como o reator EGSB, de circulação interna, entre outros, né? Aqui, em um congresso, há alguns anos atrás, o professor Hatzel Ettinger, com mais de 80 anos, frequentando, com a sua bengalinha, frequentando ali o congresso, com a sua esposa Dora, que assistiu certamente mais palestras do que eu nesse congresso, né? Uma pessoa extremamente dedicada ao tema e que tem todo o respeito, não só meu, mas da comunidade científica, pelo árduo e espetacular trabalho que fez e que vai deixar, né, esse grande legado para a ciência. E também para a área do tratamento de esgotos, tá? Professora Lurdinha Florencio, da Universidade Federal de Pernambuco, professor César Mota, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Juliana Calabria, também da UFMG, e eu, né, nesse congresso na Holanda, pessoas muito queridas. E aqui outra pessoa que eu destaco, o professor Carlos Chernicharo, também trouxe uma grande contribuição para a tecnologia anaeróbia no Brasil e alguns projetos também aí fora do Brasil, né? Tem uma estreita relação com as companhias de saneamento,
projetista, tem assim, uma grande participação nesse aprimoramento da tecnologia anaeróbica, especialmente em relação às condições do Brasil, características do esgoto, né, não só na parte tecnológica, mas na parte de pesquisa também, tem dado boas contribuições a temáticas, livros, etc. E outros colegas que vêm atuando certamente na área de tratamento anaeróbio e também reuso, como o professor Ricardo Franci Gonçalves, da Federal do Espírito Santo, professor Neison, da Federal do Pará, professor José Roberto Campos, da USP, né, que também é um grande projetista, que vem, de uma certa forma, contribuindo grandemente, não só para a pesquisa, mas também para o projeto e aprimoramento de reatores UASB dentro do território nacional, tá bom? Bom, então, só para vocês entenderem um pouquinho desse avanço tecnológico do reator UASB, dos outros que se desdobraram a partir do reator UASB, a gente tem aqui um reator de mistura completa, que eu chamo de CSTR, que é simplesmente onde eu coloco o meu esgoto, tem um tanque, eu tenho aqui um instrumento de mistura, tem aqui uma entrada e tem aqui uma saída, e aqui tem uma reação, né? Em qualquer ponto desse reator, como é de mistura completa, eu tenho uma concentração efluente, né? Aqui, que vai ser igual a essa concentração efluente aqui, tá? Ou seja, não há nenhum dispositivo de separação sólido-líquido, não há nenhum tipo de aprimoramento em termos de reator. Isso aqui é o mais simples que eu teria, né? Que eu estou chamando de peso 1. O reator WASB, ele aumentou essa capacidade de remoção em 25 vezes. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma capacidade no reator de uma capacidade máxima de remoção de DQO, por exemplo, de 10 a 15 kg de DQO por metro cúbico por dia, divide isso por 25, que vai ter, por exemplo, essa mesma capacidade no sistema de CSTR, tá bom? E os que se desdobraram a partir do reator WASB, como de leito granular expandido, que nós chamamos de EGSB, todas essas siglas são do inglês, tá, gente? O WASB é de Upflow Anaerobic Sludge Blanket, né? O EGSB é de Expanded Granular Sludge Blanket, né? Que também é do reator de leito granular expandido, vamos chamar assim. E o reator de circulação interna, o IC, que é mais conhecido, né? De Internal Circulation, tá? Portanto, em relação ao CSTR, 75 vezes, né? Ou seja, aqui, e em relação ao WASB, 3 vezes aqui. E, ou seja, aqui eu já trabalho com cargas orgânicas volumétricas, muitas vezes de 40, 45 quilos de DQO por metro cúbico por dia. Portanto, quanto maior essa capacidade volumétrica de tratamento, mais compacto é o meu sistema, tá? E, consequentemente, maior é a aplicação para águas residuárias mais concentradas, que iriam requerer um volume reacional muito maior caso se adotasse um reator WASB. Portanto, a gente observa um crescimento dessa tecnologia, várias empresas são multinacionais nessa temática, eu citaria a Pax, citaria a Biotane, né, o Biotan, né, ambas holandesas, e outras aqui que estão atuando grandemente na parte de comercialização de produtos anaeróbios, e outras empresas nacionais que também comercializam tecnologias anaeróbias, né, a Fluxo, a Ecosan e tantas outras que eu poderia citar aqui, assim como outras empresas nacionais e internacionais, tá? Bom, então o que vem a ser um reator WASB, gente? Então, o reator WASB parte de alguns princípios. Primeiro, a existência de um método de disposição desse esgoto no fundo do reator, e essa distribuição parte de uma divisão do esgoto a partir de um determinado dispositivo de divisão dessa vazão, que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, o esgoto chega nesse círculo aqui, tem subcompartimentos a partir dos quais saem tubos
que vão distribuir o esgoto lá no fundo, a partir de uma determinada área de influência. Tem um elemento que é o coração do reator WASB, que é esse separador trifásico aqui que a gente observa. Ele tem esse nome porque ele vai separar as três fases. A fase gasosa, que vai sair aqui e vai ser coletada nessa saída do biogás. A fase líquida, que vai sair por aqui, ó, a partir desse compartimento de decantação e a saída do esgoto. E a fase sólida de manter a biomassa dentro do reator. É o que conferindo o que a gente chama de capacidade de autoimobilização. Portanto, o separador trifásico, ele tem vários elementos, essa angulação em relação à horizontal, ele vai dividir esse compartimento aqui de oxidação em relação a esse compartimento de polimento, que tem funções diferentes, ou seja, essa função aqui é de quê? De transformação dessa matéria orgânica em biogás. Essa função aqui do compartimento de decantação ou de polimento é evitar que os sólidos em suspensão saiam com efluente. Essas partículas aqui têm uma baixa velocidade, baixa condição aqui de turbulência, ou seja, e que vão permitir essas partículas de retornarem aqui para o meio reacional. E aqui eu tenho ainda a existência desses defletores, que têm uma dupla função: facilitar a chegada do gás para o compartimento de separação aqui gasosa, trifásica, e também fazer com que essas bolhas de gás não interfiram no compartimento de polimento ou de decantação, evitando, desta forma, aumentos aqui da turbulência nesse compartimento, que iria dificultar esse retorno, essa separação da biomassa e retorno para o compartimento de oxidação, tá? E aqui eu tenho, nessa parte ocupada pela biomassa, eu tenho a divisão em duas partes. Uma parte chamada de leito de lodo, onde vai ficar concentrado uma biomassa mais pesada, né, de características mais granular, muitas vezes, e uma biomassa mais floculenta, que vai ficar no que a gente chama de manto de lodo. Portanto, isso aqui vai depender muito das características gerais da biomassa formada. Tá? Às vezes eu tenho um leito de lodo menor aqui, e mais a parte da manta de lodo, e às vezes um pouco maior o leito de lodo e menor da manta de lodo. Portanto, tudo isso vai depender do tipo predominante de biomassa que você vai formar no processo, tá bom? Então, aqui a gente observa, olha, gente, o separador trifásico aqui em concreto, ó, o defletor aqui colocado, que muitas vezes eu tenho uma divisão aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, chamado de defletor duplo. Esse aqui é um defletor simples, que fica na parede, e um defletor duplo, que muitas vezes fica entre separadores trifásicos, tá? Que eu vou mostrar já já. Bom, então, em termos de constituição, a gente tem tratamento preliminar aqui, que a gente já discutiu, né? Estações elevatórias, muitas vezes, dentro ali da estação de tratamento, para elevar o esgoto para o compartimento de distribuição, a partir do qual, por gravidade, vai distribuir no fundo do reator WASB. A saída do biogás e queima, ou muitas vezes reaproveitamento desse biogás. E o lodo, como material excedente, que vai ser jogado aqui nos leitos de secagem. E vai haver a desidratação, e dessa desidratação, após o lodo estar mais isento de umidade, diminuindo ali o volume a ser transportado e os custos, consequentemente, a trabalhabilidade dessa biomassa, é encaminhado para a unidade de disposição final ou, quando é feito o reaproveitamento, para outra unidade aqui de higienização e depois de reaproveitamento agrícola desse material, tá? Dessa biomassa estabilizada. E aqui o efluente passa por um tratamento posterior, que a gente chama de pós-tratamento, desinfecção, muitas vezes, e descarte em um corpo de água. E aqui são os elementos, gente, que eu comentei também, olha.
muitas vezes, dependendo do tamanho da estação, a gente tem vários compartimentos aqui de distribuição. Ó. Subcompartimentos, e nesses subcompartimentos são aonde a gente coloca esse tubo, né, ou esse conjunto de tubos, esse macarrão de tubos, que vão fazer a distribuição do esgoto ali em uma dada área de influência no fundo do reator. E ali, ó, eu apresento esse defletor duplo, que fica entre separadores trifásicos. E eu tenho defletores simples, que são posicionados aqui nas paredes do reator WASP. Tá? Que pode ter, como vocês estão vendo, esse formato retangular, que pode ter esse formato circular. Tudo vai depender ali do projetista, vai depender da vazão de esgoto, do número de módulos necessários, etc. E calhas coletoras aqui do efluente final, ó, como vocês estão vendo, ó, calha coletora do efluente final. Às vezes eu tenho colocação de tubos perfurados, aí tem, às vezes, ao invés de compartimento de distribuição circular, eu tenho um compartimento de distribuição na forma de canal, tá? Convertedores triangulares, enfim, várias possibilidades aqui, que, obviamente, não temos tempo hábil aqui nessa disciplina para darmos todos esses detalhes. Isso aqui, da mesma forma, olha, distribuição do esgoto, zona aqui do leito e manta de lodo, né? Separadores trifásicos, aqui nesse caso, 3 separadores, defletores simples e duplos aqui, ó, e compartimento de decantação simples e compartimento de decantação duplo aqui, ó. Nos vários locais saída do biogás, a partir dessas calhas coletoras, que muitas vezes são unidas a partir de uma tubulação, nós chamamos de manifold, né? E aqui a saída do efluente final, a partir de uma calha, tubos perfurados, etc. Isso aqui é uma vista, olha, de um reator WASB, os compartimentos de distribuição, aqui do esgoto afluente, a questão aqui, muitas vezes, do tratamento preliminar, a colocação muitas vezes, de unidades de peneiramento, de gradeamento ultrafino, né, tudo visando melhorar a operação, né, dos reatores WASB. Algumas vezes, o que é que a gente faz? A gente faz a colocação do tratamento preliminar elevado, aproveitando a própria linha de recalque da estação elevatória. Ou seja, ao invés de eu ter uma estação elevatória dentro da estação de tratamento, eu já aproveito a energia vinda ali do meu conjunto motobomba, da linha de recalque ali, né, para que esse esgoto chegue em uma cota superior à dos demais tratamentos ali da estação, chegue para um tratamento preliminar elevado aqui, ó, e desse tratamento preliminar elevado, né, todos os demais fluxos dentro da estação ocorrerão de forma gravitária. Quando isso não acontece, o que é que eu tenho? Eu tenho uma chegada no tratamento preliminar aqui próximo ao solo, né, ao terreno natural, e depois do tratamento preliminar eu tenho uma estação elevatória mandando os esgotos para cá, né, para a parte superior, e aí a partir daqui a gente projeta todas as outras unidades, por exemplo, filtros biológicos percoladores, filtros aerados, né, desinfecção, tudo isso para ir de maneira gravitária, evitando novas estações elevatórias dentro da ETE, da Estação de Tratamento de Esgotos. Isso aqui é uma vista, olha, dos compartimentos de distribuição do esgoto, ó, dos subcompartimentos aqui, ó, das tubulações aqui de saída, normalmente 75 a 100 milímetros de tubulação, pode ser em PVC mesmo, como vocês estão vendo, né? A distribuição do esgoto no fundo do reator, e aí essa distribuição pode ser a partir de janelas ou de bocais colocados aqui na saída dessa tubulação. A manta de lodo vai ficar aqui em cima, né?
o lodo que vai ser jogado aqui, vai ser inoculado nesses reatores, e aí os outros elementos, né, separadores trifásicos, defletores, e eu tenho também, gente, tubulações colocadas aqui para retirada do lodo excedente, dessa biomassa, dessas novas células que vão se formar e que vão se acumular, né, se tudo estiver funcionando adequadamente, com pouca saída de biomassa com o efluente final, esse lodo, esse nível de lodo no reator, ele vai subir, né, com o tempo, e eu preciso descartar esse lodo excedente. Vistas da colocação do separador trifásico, né, que pode ser constituído de diferentes materiais, nesse caso aqui em lona, engastada aqui nos defletores, tá? As tubulações de distribuição do esgoto, como vocês estão vendo, essa grandona aqui de chegada do esgoto lá no compartimento de distribuição, pode às vezes vir rasgando o reator, por dentro do reator. Aqui uma calha coletora de escuma, que muitas vezes é colocada, né, nesses reatores. E eu posso ter diferentes materiais. Posso ter esse defletor, em concreto, como vocês estão vendo, junto com o separador trifásico em concreto. Posso ter a colocação de separador trifásico em fibra de vidro. Posso ter a construção de todos os elementos em fibra de vidro. Tudo vai depender do volume, do número de módulos, como eu comentei anteriormente. Isso aqui é uma vista, olha, dessa tubulação principal que vai recolher o biogás, né, coletado nos vários separadores trifásicos e na calha coletora do biogás, e daqui vai ser encaminhado ou para um selo hídrico ou para uma outra unidade. Normalmente selo hídrico, e depois se tem a queima, né, do biogás ou qualquer outro tipo de reaproveitamento, ou, infelizmente, ainda na maior parte das estações de tratamento do Brasil, anaeróbias, se está jogando esse biogás na atmosfera. E, por fim, né, só para a gente finalizar essa parte mais introdutória, eu queria mostrar para vocês um balanço aqui de alguns elementos, né, que a gente já tocou anteriormente e que é importante de vocês considerarem. Ou seja, de todo o biogás que eu estou formando ali, transformando essa matéria orgânica e formando biogás, né, nem todo biogás ele se desprende do líquido e é coletado lá em cima, né? Especialmente porque tem alguns aspectos inerentes à temperatura, a essa interação entre a fase líquida e a fase gasosa de cada um desses elementos, né? A gente tem também uma perda de biogás que acaba saindo dissolvido com o efluente. Esse mesmo H2S, esse gás sulfídrico, que deteriora a qualidade do biogás, né, que está ali em traços, às vezes de 1%, 2%, no biogás, uma parte dele também sai dissolvido aqui com o efluente. Então, para a gente ter uma ideia, aqui, da carga de DQO afluente ao reator, que a gente está representando aqui, uma parte dessa DQO que é removida é transformada em novas células, em biomassa, no anabolismo, né? Está aqui ela, ó. Por exemplo, nesse estudo aqui, cerca de 14% da DQO convertida, removida, era transformada em lodo, em novas células. Da DQO que era removida, cerca de 5% era utilizada no processo de redução de sulfato, que é um processo concorrente à metanogênese, né, na digestão anaeróbia. Aquele mesmo processo que eu comentei na parte de redes coletoras de esgoto, que eu formo o H2S, que vai se desprender, que vai ficar lá na parte superior da tubulação, por exemplo, em concreto, que com a presença do oxigênio que circula no meio gasoso, vai ser formado o ácido sulfúrico, que causa ali problemas, né, no concreto e no aço. Eu tenho cerca de do que é removido, né, ali, que é transformado em biogás, eu tenho que
46% dessa DQO é transformada em biogás, em metano. Mas boa parte desse metano formado não é recuperado. Por quê? Porque uma parte do metano está indo com o quê? Com o efluente. Portanto, gente, eu tenho outras perdas aqui, tanto de metano, menores, né, por exemplo, com o biogás que é formado fora, às vezes aqui no compartimento de decantação, que é perdido aqui, né, que não chega aqui no canal aqui de coleta do biogás. Portanto, eu tenho aqui que contabilizar, muitas vezes, esses valores na quantidade real de metano que eu vou ser capaz de recuperar ali na estação de tratamento. Porque muitas vezes eu estou contabilizando essa fração para um projeto de recuperação energética, né, na forma de eletricidade, na forma de calor, enfim, né, na forma de cocção, a depender da população equivalente ali da minha estação de tratamento.